Pessoal, a última etapa então aí desse segundo trabalho que a gente está fazendo a parte de apresentação, vamos fazer hoje salvar vistas isométricas, fazer esses dois itens que ainda estão naquele jogo de pranchas de apresentação, né? Então vamos fazer vistas isométricas, fazer um estudinho de sombra, então vou mostrar os recursos de controle de sol, posição do sol, enfim, já mostrei o norte. E depois vamos fazer perspectivas. Então, esse estudo de sombras, nós vamos usar a vista isométrica mesmo. Isométrica não exatamente, né? Na verdade, uma axonométrica, aquela perspectiva de linhas paralelas. Então, a ideia é fazer uma prancha mais ou menos assim, ó. Isso é do projeto que a gente fez no semestre passado. Então, eu tenho a mesma vista, né, um ângulo que eu mostro aqui, duas fachadas e os horários de, né, exposição da sombra nos horários-chave, né? O solstício de, horários e datas-chave. Solstício de verão, solstício de inverno, equinócios, e a gente toma aí 9, 12, 15 horas como horários representativos, né? De manhã, na hora do almoço e à noite. Isso é um estudo bem básico que a gente sempre faz, né? De projetos, vocês já devem ter feito isso. Então, só para a gente poder usar e praticar os recursos de insolação e sombras do Revit. Então, a vista 3D normal é essa vista axonométrica que a gente está usando, né? Eu estou aqui numa 3D, vou partir dela, e aí depois a gente vai ir salvando novas vistas. Então, antes de começar a salvar, escolha um ângulo que mostre aí duas fachadas principais, né? O ideal seria até fazer esse estudo aqui pegando um outro ângulo oposto também, né, para poder ver a insolação nas quatro fachadas da edificação. Vamos fazer só de um lado, só como exemplo. Então aqui, ó, nós vamos ativar agora o que a gente ainda não explorou até aqui, esse caminho do sol. Então eu tenho esse botãozinho aqui do lado que eu tenho as configurações de sol. Eu posso ativar o caminho do sol, e aí ele pergunta aqui, né, da localização, a gente já definiu a localização, então ele vai fazer esse diagrama aí com a trajetória solar. Então eu posso mover aqui manualmente, né, clicando e arrastando, ao longo do dia e ao longo das datas, das diferentes datas do ano. Para eu ver esse efeito, eu tenho que ativar também aqui as sombras. Eu ativo as sombras e aqui eu tenho uma ferramenta que é bem dinâmica de ir estudando insolação. Isso a gente pode fazer enquanto está pensando, né? Bem no início do projeto a gente vai visualizando, né, posição, a data. Se a gente aproximar aqui a gente consegue ver a data e o horário que a gente está colocando o sol, ele vai mostrando. E aí a gente consegue ver como é que está a insolação, né? Que fachadas que estão recebendo sol, que fachadas que estão em sombra, que horários, enfim. Isso mais para a gente ter uma visualização dinâmica, assim, enquanto está trabalhando com o projeto, né? Para salvar cenas, eu até, né, para apresentar uma imagem, até costumo desligar o caminho, deixo desligado e deixo só a sombra ativa. E aí aqui a gente tem configurações do sol que a gente pode adotar. Então, assim, ele tem aqui uma posição estática, né? Então eu vou definir uma data e um horário. Ele vai tomar aqui a localização, então eu vou basicamente definir data e horário. Eu posso salvar várias pré-definições, que é o que a gente vai fazer. Eu posso também fazer esse estudo solar para um dia inteiro. Aí eu teria que fazer uma animaçãozinha. Então, se eu pegar isso daqui, ó, eu determino um horário. Posso marcar aqui a opção do nascer do sol até o pôr do sol, e aqui eu escolho uma data
para poder visualizar essa insolação. Então aqui, para poder ter um efeito, eu teria que pôr aqui, visualizar estudo solar. Ele tem um playerzinho aqui que eu posso apertar o play e ver a trajetória solar, ou ir passando quadro a quadro. Então isso para fazer o estudo em um dia. Posso fazer de múltiplos dias também, pegar aí o ano inteiro, ou por estação, enfim. Vou aqui do nascer do sol ao pôr do sol. Poderia pôr aqui de primeiro de... Vamos pôr aqui só um mês, só para não ficar muito extenso. Eu estou mostrando mais de exemplo, tá? Isso é curiosidades. Então eu posso aplicar aqui e vou fazer essa visualização também da mesma forma, visualizando o estudo solar. E aí ele vai passando as várias datas aqui, dia a dia. Não sei se tem como... Deve ter uma forma de... mudar essa velocidade. Não sei se é aqui com os quadros, 20 quadros. Acho que quanto menos quadros eu puser aqui, melhor. Aqui, quadros por segundo. Ah, não, aqui é só qual quadro. Enfim. Aí dá para explorar esses efeitos aí. Acho que essa definição de quantos quadros... Tem aqui, aqui eu posso determinar um intervalo de tempo, né, por dia, ou por hora, ou por mês, por semana, enfim. O que a gente vai fazer... Aí tem uma última opção aqui ainda, que é eu determinar um ângulo de azimuth e altitude solar. Se quiser fazer isso mais livremente, né? Nós vamos fazer esses estáticos. Aí tem uma opção que é legal de desmarcar aqui, que é esse plano de chão, né? Que ele não vai projetar a sombra no solo. Num nível considerado... Aqui ele está pegando um dos níveis, né? Então ele projetaria a sombra num plano horizontal. Então desmarquem essa opção. E aqui a gente vai salvando as datas-chave e os horários-chave. Então eu vou botar aqui no modo estático, ele fica nessa opção aqui em sessão, né, o que eu estou fazendo nesse momento, que eu estou modificando. Então eu vou definir aqui, 22, pegar o solstício de verão, 22 de dezembro, às 9 horas da manhã. Então eu marco o horário. E aqui eu posso salvar uma configuração. Então eu vou fazer dobrado aqui, que eu já fiz. Solstício de verão, às 9 horas. Então ele cria uma configuração salva aqui. Então vocês vão fazer isso sucessivamente para poder criar todos esses horários. Solstício de verão, às 9, 12 e 15. Solstício de inverno, 9, 12 e 15. E equinócio, 9, 12 e 15. Então são 9 configurações que a gente vai fazer aqui. Então cada uma dessas que está salva já está definido uma data e um horário diferente. Então nós vamos usar isso para criar, né, aqui vai mudando data e horário. Então nós vamos usar isso para poder criar uma série de cenas, cada uma com uma sombra diferente. Então é legal deixar salvo aqui.